acabou ele assumindo como memórias dele, porque ele não lembrava de fato. Então, vejamos. É curtinho, tá? Meus Verdes Anos, capítulo 1. Tanto me contaram a história que ela se transformou na minha primeira recordação da infância. Revejo ainda hoje a minha mãe deitada na cama branca, a sua fisionomia de olhos compridos, o quarto cheio de gente e uma voz sumida que dizia: Maria, deixa ele engatinhar para eu ver. Pus-me a engatinhar pelo chão de tijolo e minha mãe sorria. E eu ouvia o choro convulso da minha tia e uma voz grossa: ela está morrendo. Aí tudo parou. O mundo da infância penetra em névoas espessas, até que outra vez me sinto deitado na cama com o primo Gilberto, ele estendido de olhos fechados, imóvel, como se estivesse num sono profundo. Escuto um grito na porta. O menino está na cama com Gilberto. Arrastaram-me do quarto e logo em seguida apareceu-me o meu avô na sala de visitas com o velho Lula de Holanda. Estava o meu avô de cabeça baixa, os olhos quase cerrados e a voz do velho Lula bem explicada, dirigindo-se ao amigo. Não me lembro do que ele dizia. O primo Gilberto, que fora criado pelo meu avô, tinha morrido há instantes, numa dor de lado. Podia eu ter os meus 4 anos, mas essas recordações ficaram muito vivas, pegadas à minha lembrança. Lembro-me do chão do quarto ainda com areia para cobrir o sujo dos vômitos. Ainda estava o defunto quente quando me deitara com ele. Não sei nada do enterro. Pode ser que tivesse tirado os meninos da casa grande para eu não ver o acontecido. Ficou-me, porém, o primo morto pelo resto da vida. Uma tão forte impressão que a fisionomia dele se ligava para mim à imagem de Deus. O meu Deus não teria barbas brancas, mas era a cara raspada de Gilberto. Eu sei que são memórias tristes, memórias de morte, mas a morte faz parte da vida, está nos nossos contextos. E que quando a maioria das vezes a gente evita falar, trazer esse assunto para as nossas crianças, principalmente na educação infantil. E é uma pena que a gente vai sendo educado como se tivéssemos só vida. Então, é só para uma reflexão do nosso querido José Lins do Rego. Então, vamos lá. Meu querido amigo Daniel. Daniel, graduado em Geografia pela Federal Fluminense, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia e doutor em Educação pela UF. Atualmente é professor adjunto na área de Fundamentos da Educação e Geografia do curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense, o IEAR, de Angra dos Reis, e integrante do Grupo de Pesquisa e Estudos em Geografia da Infância, GRUPEG, representante do curso de Geografia do EAR, no colegiado de licenciatura da UF, tem experiências nas disciplinas de estágio, análise e produção de material didático, ensino de geografia para graduação em pedagogia e cartografia escolar. Atua principalmente nos seguintes temas: análise de produção de material didático, construção dos conceitos geográficos e cartográficos no segmento básico de ensino. Este é o meu amigo Daniel Luiz Roberti. É contigo, então, Daniel. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite a todos. A minha internet oscilou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Legal. Então, se vocês não estiverem me ouvindo bem, chega esse horário 7 da noite. Eu sei que eu dei muita aula remota, não sei porque aqui, né, é predialnet, não funciona. E a qualidade da internet cai bastante. Mas aí vocês vão monitorando a minha fala e vão me dando retorno, tá? Só para te avisar, Vinícius, o Gabriel Sacramento
foi meu bolsista também, aluno do IAR, terminando a monografia dele, foi o que eu conversei com ele ontem, né? E o DNC faz parte de um projeto comigo, fiz um convite também para ele. O Luiz Miguel fez a leitura do meu currículo lá, dessa apresentação. Eu trabalho com a disciplina Análise e Produção de Material Didático e as disciplinas de estágio, né? Estágio supervisionado em Geografia. Já dei aula para Geografia, já dei aula para Pedagogia. Pedagogia também, a disciplina é Geografia, Conteúdo e Método, lá no curso de Pedagogia da UF de Angra dos Reis, né? Onde eu estou lotado. E só para falar do Tennessee, aí só para fazer um convite também, eu sei que está contando o meu tempo, mas só para... O tempo aqui não existe, é efêmero, então, tá pode bom. continuar. Ótimo, mas eu estou me organizando aqui. O Tennessee faz parte de um projeto, junto comigo, junto com o Luiz Fernando, que é técnico administrativo da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, lá no setor de geoprocessamento, planejamento e habitação, uma secretaria, e a gente está produzindo um Atlas. Até foi uma conversa que eu tive com o Miguel, traz a experiência do Atlas, falei também com o Vinícius, né, mas é um Atlas turístico escolar, né, e ficou com o nome Atlas Macacu, e fazendo convite também para vocês, quem puder, quem mora próximo também do município, né, Cachoeiras de Macacu, o município está próximo da região metropolitana, quer dizer, está na região metropolitana. Então, a gente vai fazer a apresentação e divulgação desse material na quinta-feira, dia 1º de dezembro, lá na Estação Ecológica da Régua. Fica mais ou menos 20 quilômetros do centro de Cachoeiras de Macacu. A gente vai fazer a apresentação desse documento. Quem quiser, tá? Eu não tenho transporte, não. Estou indo até com os colegas, pelo transporte eu não consegui ir para a universidade, mas quem mora próximo, né? Fundamental, é um atlas municipal, então, né? Escolar turístico, municipal. né? Escolar. Turística também. Um dos meus campos lá na Geografia da UERJ foi em Macacu, bem bacana. Tem uma ligação com esse lugar aí. Bacana. Se você puder ir, está convidado, tá, Vinícius? Vai ser muito bem recebido. Às 8 horas da manhã começa o evento. A gente vai fazer uma fala 9h30, o Deneci vai estar com a gente. Esse também é servidor do município, da prefeitura, e é professor da rede estadual, tá bom? Obrigado, Deneci, por ter participado. Está participando também todos também, tá? Vamos rever colegas aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês e qualquer questão que vocês tenham, como o Vinícius falou, né, a gente tem uma organização de roda de conversa. Se vocês tiverem uma questão durante a minha apresentação, me chamem. Quando eu faço a apresentação de tela, eu perco o contato visual, mas eu estou escutando a mãozinha, os recursos. Vinícius e também o Miguel podem me chamar também, e a gente vai discutindo, tá? Um pouco das pesquisas que eu venho desenvolvendo, já vai fazer mais ou menos 10 anos. Eu até puxei um pouquinho, né, do final do doutorado para trazer algumas pesquisas aí da universidade. Vocês vão entender um pouco a apresentação. O Luiz Fernando também é colega do grupo lá que está produzindo Atlas com a gente, tá bom? Só para o Vinícius não ficar preocupado, quem é que está entrando aí, tá? Não, de forma alguma, aqui só tem aliado, podem chegar, gente, sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar. É bom que eles conhecem a minha pesquisa de pós-doutorado, que eu estou desenvolvendo outra com eles, mas vão tendo uma troca de saberes, como o Vinícius comentou. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente ir conversando. Vocês estão conseguindo visualizar? Vou abrir aqui o slide. Sim? Aí me dê um retorno. Estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Sim. Tá. Sim. Esse slide aqui eu fiz no Google Apresentação, estou com um probleminha com o meu Word. E, enfim, esse Word era da minha esposa, que tinha um vínculo com uma universidade privada, eu conseguia ter acesso ao Word. Agora o pacote se foi, eu fiz no Google Apresentações, então a qualidade é a que eu mais gosto. Então as imagens não, fundo de tela pode ficar tão legal, mas as imagens são aí dos meus campos de pesquisa, eles são bem interessantes, a gente discute, a gente conversa sobre eles, tá? Então, o nome do encontro de hoje, né? O título do encontro de hoje é Posicionalidade nas Pesquisas da Infância, tá? Aí tem alguns símbolos que são representativos onde eu estou vinculado. Grupo ES, Grupo de Pesquisa e Estudo de Geografia da Infância, né? Eu participo, Vinícius, Luiz Miguel, os colegas aqui também, alguns participam também, compartilham, né, dessa mesma experiência, participar do Grupo ES.
coordenado pelo professor Jader, que fez a primeira fala do curso de extensão, Jader Jane, tá? IEA, o Luiz Miguel também, quando foi ler a apresentação do meu currículo Lattes, eu sou da UF-IEA, é o campus IEA, né, Instituto de Educação de Angra dos Reis, tá? Hoje eu me encontro afastado, licenciado para a realização do pós-doutorado, que eu vou conversar com vocês, né, e já vou apresentar parte da minha pesquisa, vou compartilhar com vocês. Mas atualmente me encontro afastado para a realização de uma pesquisa, né, dentro dos estudos da infância, que eu vou discutir com vocês um pouco mais à frente. Estou fazendo pós-doc supervisionado, na verdade, é uma orientação, né? Miguel também passou por essa experiência, é uma orientação, professor Jader Jenner, né, que é o coordenador do grupo PED, ele é lá da Faculdade de Educação da Federal de Juiz de Fora, então estou fazendo por lá. E esse símbolo aí é um símbolo que é uma busca, sabe? Desenvolver cada vez mais referenciais metodológicos dentro dessa ideia de cartografia com crianças. Então, é uma discussão que eu vou ter hoje com vocês. Todas as minhas pesquisas foram voltadas a desenvolver esse tipo de prática metodológica, tá bom? Mas esse é um símbolo nosso, do Grupo PES. A gente fez aí para o grupo também, que está fazendo pesquisa, está apresentando, está utilizando. E essa foto aqui, essa foto é da Unidade de Educação Infantil, que eu estou pesquisando, que eu vou trazer mais dados dela hoje, né? Eu estou pesquisando em 2 unidades de educação infantil, como eu até comentei no início, que é uma creche da UF. A creche da UF eu tenho alguns dados, fiz algumas atividades com as crianças, com os professores e funcionários, mas, assim, eu ainda tenho que maturar mais e refletir mais a gravação que eu fiz, transcrever essa gravação, entender um pouco da atividade que eu fiz. Vou trazer só de uma unidade de educação infantil, que é a creche Dom Orione, depois eu vou explicar, vou descrever a creche, a gente vai chegando, mas essa foto eu gosto muito, ela é de dentro, do pátio central, olhando para fora da creche. Isso era no momento de recreio, são crianças de 2 a 3 anos que elas se dispersaram do grupo, estavam lá na porta de saída, mexendo na porta de saída. Vamos seguir. Então, início de conversa, apresentação. Miguel já fez, né? Tem parte do grupo, já me conhece, tá? Só um detalhezinho, eu sou professor de estágio supervisionado, essa informação vai ser importante porque tem alguns conceitos, né, da experiência de formação de professores, né, de atuação, né, no campo da formação de professores, que eu vou trazer para essa pesquisa que eu venho desenvolvendo, tá? Uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês é a minha trajetória de pesquisa, né, fazendo pesquisa. Tá? Essa é um pouco da ideia que eu vou discutir aqui, vou trazer aqui, a gente vai trabalhar aqui, discutir aqui no grupo, que é a metodologia com, né? É uma pesquisa com sujeitos. Essa pesquisa com sujeitos é feita durante o momento da pesquisa, tá? Então, eu vou trazer algumas experiências que eu tive, trazer mais a fundamentação teórica no final do meu doutorado, que foi uma experiência de metodologia com, depois começou com adulto, depois parti para as crianças, que era um interesse que eu tinha particular, muito fomentado pelo grupo de pesquisa que eu participo, e esse desenvolvimento da metodologia de pesquisa com, né, que eu vou discutindo com você, que eu fui desenvolvendo durante a pesquisa, que foi uma construção, e eu ainda estou construindo de maneira coletiva. O grupo PES, né, o grupo de pesquisa que eu participo, me ajuda muito, né, as pessoas com quem, os professores com quem eu converso, lá da universidade, fora da universidade, os alunos que eu encontrei e chamei aqui hoje, eu vou mencioná-los também, então foi uma produção coletiva que me ajuda a me formar enquanto pesquisador, tá? O que eu pretendo apresentar, essa metodologia de pesquisa com crianças, já falei, compartilhar parte das pesquisas que eu venho desenvolvendo, né? Desde 2015 foi quando eu terminei o doutorado, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, passando pelas experiências, logo quando eu entrei na universidade, e agora a pesquisa mais recente de pós-doutorado. Sobre o método e metodologia, né? Isso aí já também ajuda a explicar o título. Eu tenho trabalhado esse conceito de posicionalidade e tenho trazido para entender essa metodologia que eu venho construindo para a minha pesquisa, tá? E eu estou trazendo um pouco do campo da geografia, e da geografia a gente chama de geografias feministas, né? Então, a Donna Haraway, Julian Rose,
Doreen Massey também, Linda McDowell, né, são autores que trabalham isso, trabalham a questão do feminismo nessa perspectiva relacional, na contradição, na questão, da hegemonia e contra-hegemonia, tá? Que quer ser uma mulher dentro de uma cultura machista, chauvinista. Então, dentro dessa contradição, elas desenvolveram esse conceito. Eu peguei esse conceito, né, e tenho trabalhado dentro dessa pesquisa, né, dessa metodologia de pesquisa com crianças, né, que é um professor universitário, né, gênero masculino, entrando numa creche, onde tem uma presença, né, do gênero feminino grande, assim, crianças. Então, qual é essa relação, né, de contradição, né? Como é que você desenvolve uma pesquisa nesse espaço, tá? E aí, eu não botei as referências bibliográficas, mas no final, né, deveria ter botado, mas assim, qualquer coisa eu passo para o Vinícius também compartilha com vocês. Também eu passo meu contato aqui, a gente pode conversar quem se interessa por esses autores, tá bom? O que eu entendo por método e metodologia? Isso está sendo até uma discussão recente no nosso grupo, né? Essa metodologia é uma metodologia, né, dentro do pensamento marxista, materialismo histórico dialético, tá? E também, né, absorvida pela teoria histórico-cultural. Vou depois definir o que é teoria histórico-cultural, o que eu entendo por teoria histórico-cultural. Mas, assim, vou pegar dois autores, até um casal, Fred e Louis, né? Fred Newman e Louis Rosman, tá? Eles têm um livro bem bacana, que é o Vygotsky, Cientista Revolucionário, tá? Por isso que tem uma base marxista que eu citei, o Vygotsky, que a gente já falou. Vocês já assistiram em outros encontros que já falando sobre o Vygotsky, sobre o marxismo. Vocês já trabalharam isso no curso. É uma metodologia, né? Esses autores eles chamam de prático-crítica revolucionária, né? Jader fala muito que é genética instrumental, mas é uma metodologia que ela não separa tanto o instrumento e o resultado. Então, você não tem um conjunto de práticas e atividades a priori para ser aplicado. Então, esse método é construído durante a atividade de pesquisa, né? Então, aqui, essa citação traz um pouco disso para a gente entender, e eu estou me apropriando dessa definição para desenvolver, né, a minha metodologia durante a pesquisa, tá? Então, aqui só uma citação, só para vocês terem uma ideia, que enfim, a gente vai discutir também um pouquinho mais para frente. Aí apesar do nome ser genético, né, Daniel, ele foge um pouco daquele biologicismo, né, de você ter um instrumento e ter um resultado prático, né? Sim, isso é importante que você trouxe, Vinícius, porque genético, aí o Miguel, que é um grande especialista no assunto, do Grupo PES, é genético na ideia de gênese, de origem, que o Vygotsky trabalha com gênese, origem, processo e transformação, tá? Então, não é nessa ideia de genético biológico, não, tá? Muito bem lembrado, Vinícius, tá? É uma outra coisa, tá? Uma outra relação. Então, continuando aqui, aí eu vou trazer, né, parte da minha pesquisa de tese que eu desenvolvi na Faculdade de Educação da UF, entre os anos de 2012 e 2015. Né? O que eu fiz para me localizar vocês, né? O que eu estou desenvolvendo, tá? Então, na minha pesquisa de tese, fiz também sob orientação do professor Jader, né? Entrevistei um grupo de professores do ensino superior que contribuíram para o desenvolvimento da cartografia escolar no Brasil. Foram cerca de 10 professores que estavam em universidades públicas, federais e estaduais, que trouxeram, né, desenvolveram a ideia da cartografia escolar no Brasil. Eu vou definir, quem não conhece, eu vou definir nos próximos slides, o que seria a cartografia escolar. E eles construíram, principalmente esse grupo inicial, né, é um grupo que vai fazer pesquisas no final da década de 80, início da década de 90, né, ainda professores do ensino básico, tá, e vão se transformar em formadores de professores, por isso que eles têm uma importância grande, eles vão estar produzindo material didático, então vai ter uma repercussão, uma divulgação grande das suas pesquisas, né, o currículo, né, parâmetros curriculares nacionais, que é um currículo a nível federal, importou, né,
parte do pensamento desses autores, parte da teoria desses autores. Então, eles vão construir uma teoria muito preocupada com a cartografia, processo de ensino de geografia e infância. Tá? E entrevistando esses colegas professores, eu tenho contato até hoje com alguns, né? Percebi, conversando muito com o Jada, que foi meu orientador, desenvolvi uma metodologia que eu entrevistei, compreendi o processo de construção do pensamento, as atividades por eles desenvolvidas, a construção teórica que eles fizeram, né? E entendo que é o início de uma metodologia né, as pesquisas que eles desenvolveram com as crianças, dentro da universidade, dentro da escola básica. Final da tese, eu senti falta dessa criança que a Tânia Vasconcelos, como professora também da Faculdade de Educação da UF, fala da criança encarnada, corporizada, né? Eu senti falta porque minha criança era uma criança genérica, né? É uma criança na pesquisa de outrem, de outros, né? Então, terminando essa tese, foi uma coisa que um gostinho, pô, queria ter pesquisado mais as crianças. Eu pesquisei as crianças pelos professores, tá? Aqui traz um pouco daquelas definições que eu falei, né, quem não é do campo, né, cartografia escolar, trouxe uma definição mesmo até dos autores, né, que criaram o campo na década de 90, né, o primeiro evento foi em 1995, foi na Unesp Rio Claro, organizado pela Rosângela Duende de Almeida, hoje em dia aposentada da graduação e da pós, né, a professora Regina de Vasconcelos, também aposentada da graduação e da pós da USP, né, e elas organizaram esse campo de conhecimento, campo de pesquisa, tá? Mas só para citar, né, que a cartografia escolar está no entre-lugar da cartografia, da educação e da geografia, voltada para o lugar do currículo, os conteúdos disciplinares, formação de professores. E aqui eu até retirei da minha tese, né, falando sobre esse primeiro evento. Eu fiz um percurso histórico desses eventos da cartografia escolar. Foi importante porque é um momento onde você conseguia trazer as pesquisas dos colegas que estavam desenvolvendo, se difundia, né? E acabou que difundiu o grupo também, né? Que estava desenvolvendo, né, esse grupo inicial da cartografia escolar, onde ele foi reverberado, onde ele ganhou grande repercussão, tá? E foi uma chamada internacional da ICA, que é a International Cartography Association. Então, esse grupo queria vincular alguma pauta, alguma discussão sobre ensino, sobre, né, escola, infância, e eles conseguiram desenvolvendo um evento aqui no Brasil. Esse evento, hoje em dia, ele é grande, tá? O evento desse ano de cartografia para crianças e escolares, ele começou com o nome de cartografia para crianças, depois ele se transformou em escolares, né? Esse evento desse ano vai acontecer na Universidade Federal de Santa Maria, no mês de dezembro. Vai rolar agora, em dezembro, né? Eu e o Mário estamos inscritos por lá. Que legal, Vinícius. Bacana. Bom que você representa o Grupeg, porque eu acabei não me inscrevendo e fui para o MPEG. Fui, né? Fiquei em casa, porque foi híbrido, né? Também teria ido, porque foi na Bahia. A gente se inscreveu, mas também fizemos online, mas segue aí. Isso aí. MPEG, Encontro Nacional de Prática e Ensino de Geografia também, um dos encontros e eventos importantes da geografia, nossa área de formação inicial. Um dos desdobramentos da cartografia para crianças escolares desse grupo, né, se transformou em grupo de pesquisa, tem aí a hegemonia do pensamento da cartografia escolar no Brasil, né? É o concurso Cartografia para Crianças, que é o Prêmio Lívia de Oliveira. Lívia de Oliveira foi uma das primeiras pesquisadoras desse campo, né? Antes de existir esse agrupamento, esse coletivo, né, como grupo de pesquisa formulador de eventos, né, na década de 90, ela iniciou essas pesquisas em 1978. A tese de docência dela, da Unicamp, 78, Estudos Metodológicos Cognitivos do Mapa. Então, ela é a precursora. Infelizmente, ela faleceu. Eu pude entrevistar, né? Ela faleceu em 2019, eu a entrevistei em 2015, no final do meu doutorado. E aí o evento que acontece, é um concurso, né? Tem até aqui como participa, né, as regras, né? Estava lendo aqui, quem recebeu a imagem foi o Luiz Fernando. O evento ele teve lá a divulgação na UF, lá na geografia da UF. Ele, não sei se ele tirou foto ou recebeu essas fotos de colegas nossos da geografia, mas aí mostra como é que as crianças, são crianças, um evento voltado para crianças. A cartografia pelas crianças, né? Você falou da pesquisa com, e aí a produção pelas crianças. Né? Exatamente, pelo para, né? E aí tem toda a divisão de faixa etária, e
eu sei que quando era professor de ensino básico, eu mobilizava muito a minha turma para mandar os desenhos. Aí o desenho tem que ter eu estou até vendo aqui um conteúdo cartográfico que passe uma mensagem, aqui os critérios, né? E a qualidade do desenho, da execução, né? Está aqui, está escrito aqui no banner. Então, tem todo um conjunto de regramentos. Menores de 6 anos, ele passou tudo, o Luiz Fernando passou todas as faixas etárias, eu escolhi menores de 6 anos, que são o grupo faixa etária que eu atualmente estou pesquisando. Né? Agora, saindo um pouco, né, já com as definições básicas de cartografia escolar, o porquê que eu comecei, a metodologia com os adultos, passando para as crianças. Quando aí também tem a ver com a minha vida profissional, né, não há como ter a separação, né? Eu defendi em 2015, 2016, 2015, no final de 2015 eu passei no concurso da UF de Angra, e em 2016 eu assumo, 2016 eu não assumi pude desenvolver projetos de pesquisa, mas financiados com bolsa eu não consegui. Em 2017 eu inicio minhas pesquisas, aí já formando um grupo, já tendo um grupo de bolsistas de iniciação científica, eu tive bolsista de extensão, como esse curso também é uma atividade de extensão, tive também uma bolsa de extensão, eu tive bolsista de desenvolvimento acadêmico, a Gabriela, a Natália, não sei se a Natália pôde entrar, Marcela, Gabriel, com iniciação científica, Iago também, acho que eu falei todos, foram 5, 6 que participaram comigo, muitos ficaram desde o início até quando veio a pandemia, e eu, né, deixei de também enviar projetos de pesquisa para financiamento, né, projeto com financiamento de bolsa. Né. Aí aqui só está localizando para vocês o Instituto de Angra dos Reis, tá? Aí região Centro-Sul, tá bom? Bahia da Ilha Grande, Costa Verde, tá? Para quem não conhece. E aí, início das minhas pesquisas, aquele interesse que eu tinha em pesquisar crianças pequenas, né? Faixa etária de 6 anos para baixo, tá? Comecei numa creche municipal, é um CMEI, creche municipal de educação infantil, creche escola municipal de educação infantil, acho que é um CMEI, tem essa correspondência na sigla, Vilton Eurico, muito próximo da universidade, tá? Então, de locamento era muito fácil para os bolsistas saíam, né, as alunos da graduação saíam da aula, e desenvolviam pesquisas na creche, com crianças entre 4 e 5 anos. A minha ideia inicial, muito influenciada pelas leituras que eu fiz, pelas entrevistas que eu fiz, foi entender o desenvolvimento da noção espacial nas crianças. Tá? Depois eu posso avançar em algum outro momento sobre a fundamentação teórica. Tá? Mas acho que aqui não é o momento que eu estou discutindo a parte do referencial metodológico. Assim, tá? Quem é da área vai entender o que eu estou falando, mas assim, quem não é também não tem nenhum problema para essa apresentação, o objetivo dessa apresentação de hoje. Tá? O plano de trabalho foi inspirado nos estudos da cartografia escolar, essa cartografia escolar que eu falei para vocês, que é inicial, que a gente chama até de clássica, né, da década de 90, esses autores, professores, desde grande parte de geografia, que iniciaram esse grupo de pesquisa, iniciaram as pesquisas, iniciaram esse campo, e também, né, me atrelando e estudando também, né, as pesquisas que eram desenvolvidas pelo Grupo PES. O projeto contou com participação de bolsistas, como eu falei. O retorno do projeto, né, a gente sempre pensa muito nisso, um projeto de extensão, projeto de pesquisa, que você tem um campo à escola, a gente pensa no retorno, e o retorno era formação, a gente chama de formação em serviço. Formação que os alunos davam para aí uma troca de saberes, como disse o Vinícius, que as educadoras de infância davam para os bolsistas, que os bolsistas traziam as novidades, discussões, né, da universidade para a escola, isso realmente circulando esse saber, né, esses saberes. E aí, a minha participação nessas pesquisas foi formar os bolsistas, acompanhamento de atividades práticas que foram desenvolvidas pelos bolsistas na creche, então, orientação, acompanhamento, algumas eu participei, né, como eu falei, e também, em contato com os professores da creche, chamei eles para fazer informação para os meus alunos também na universidade, então, é uma troca bem interessante. Aqui eu montei um mosaico, né, das atividades que eu desenvolvi com os bolsistas na creche Vilton Eurico, né? Eu montei 9 planos de aula, estudei bastante a teoria, a fundamentação teórica da cartografia escolar clássica inicial, montei esses 9 planos de aula, conversando com bolsistas, iniciando o projeto com uma formação teórica para eles, né?
E depois eu planejando, né, conversei com a direção, a coordenação pedagógica da creche, né, e eu queria, de alguma forma, desenvolver essas atividades que eu tinha planejado com os bolsistas, a partir dos meus estudos do doutorado. Então, fiz isso, desenvolvi 9 planos de aula, a gente tem o registro disso, a gente tem o registro das imagens, a gente tem o registro, né, gravação de áudio, som, a gente tem esse material todo coletado. E aí, algumas atividades que eu desenvolvi, né, eu fiz, a gente chama na geografia de trabalho de campo, né, passeio de campo, né, dentro da escola, perguntando para as crianças o que elas conheciam da escola, o que elas não conheciam, quais eram os ambientes, deixando as crianças levar até a gente, né, nos ambientes mesmo, dirigir até o passeio. Depois a gente fez fora da creche, trabalhei muito com a questão da maquete, eu queria fazer uma representação, né, trabalhar com representações em 3 dimensões da escola, para depois construir a ideia do mapa, entendendo como é que esse desenvolvimento espacial se dava. Né? Para quem é um pouco quem é da geografia, está trabalhando muito a questão das relações topológicas, projetivos, tentando entender como é que chegavam as euclidianas nas crianças. Então, fiz atividades voltadas para isso. Trabalhei com a perspectiva horizontal da realidade, perspectiva vertical da realidade, com crianças entre 4, 5 anos e 11 meses. Né? Trabalhei em conjunto, coletivamente, os bolsistas desenvolviam essas atividades, isso no ano de 2017, 2018 a Gabi estava falando quando, foi em 2018 que a Gabriela entrou no projeto, primeiro foi a Natália, a Marcela, 17, 18 a Gabriela, depois veio, né, 2019, 2020, parei um pouco, quis estudar um pouco o que eu estava fazendo, quis estudar um pouco mais, né, mais o que estava sendo debatido dentro do grupo ED, Teoria Histórico-Cultural, que eu vou avançar, e um pouco mais da geografia da infância, na perspectiva do grupo ED, e fui redimensionando um pouco mais o meu projeto. Então, só para a gente definir, né, algumas questões. Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá perfeito, Daniel. Tá então, vamos lá. Entender bem, pode seguir. Qualquer questão, vocês vão me apresentem aí, a gente vai conversando. Então, retorno, né? Quando a gente entra na universidade, a gente tem uma série de atividades a desempenhar, desenvolver. Eu me afastei do Grupo ED durante um tempo. Então, fazia participações pontuais, desde 2020, final de 2021, que eu estou tendo agora participações acompanhando a discussão que o grupo vem desenvolvendo. E eu cada vez mais venho avançando na discussão da teoria histórico-cultural, junto com o grupo, acompanhado, né? O grupo vem me orientando, né? Eu aprendo cada vez mais com esse grupo, né? E também a geografia da infância, que são dois conceitos importantes para o desenvolvimento da minha metodologia. Estou apresentando aqui meu referencial metodológico que está desenvolvendo durante a pesquisa. Tá? Então, a teoria histórico-cultural, caramba, eu fiquei pensando nisso ontem, como é que eu vou definir, né? Porque se você for pegar teoria histórico-cultural, enfim, conjunto de teorias, métodos e ideias, de maneira muito senso comum, produzidos há 100 anos atrás na União Soviética, tá? O Vygotsky, Leontiev e Luria, tá? Sim, aí eu fiquei pensando Miguel e Vinícius, que são do grupo de pesquisa, não sei se tem mais algum colega do grupo, qual caminho eu vou seguir, porque se você for pegar os textos de Vygotsky, eles pouco fazem remissão, né? Eles fazem contato, falam, definem a teoria histórico-cultural, você tem que ver pelo contexto, né? Então, o que a gente vem discutindo no grupo, aí também com a ajuda da Zoya Prest, né, que é uma professora que traduziu, né, do russo as obras, né, do russo para o português, porque antes as obras eram traduzidas, passavam pelo inglês, francês, outras línguas, até chegar ao português. Então, você tinha muita perda de material, né, durante essa tradução. Então, você tem uma tradução direta, uma versão direta é muito mais interessante. E tinha muito recorte da teoria também, por conta do contexto de Guerra Fria, né? Então, foi muito complicado a entrada do pensamento de Vygotsky no Brasil. Pois não, alguém levantou a mão. Eu ouvi aí, Vinícius. Fui eu, Daniel. Miguel. Diga, Miguel. Então, só para você citou meu nome, essa coisa da teoria histórico-cultural, eu assumo o seguinte,
eu, né, particularmente, eu me inspiro no Deleuze e em sua constelação conceitual. Então, a gente faz assim toda a constelação conceitual do pensamento, né, do Vygotsky, que ele assume em sua teoria os inúmeros conceitos, e a partir dali a gente vai enraizando o nosso pensamento com base nessa constelação conceitual, que os conceitos eles estão, de certa forma, um vinculados ao outro. Não existe um conceito que esteja desassociado desse enraizamento, dessa constelação. Então, isso é muito complicado para a gente, né? Eu só queria pontuar essa questão para os demais, para a gente não... Quando a gente for falar, por exemplo, em vivência não está desassociado de unidade, que não está desassociado de zona de desenvolvimento imanente, que não está desassociado, né, do Abchenia, que não está desassociado, e assim sucessivamente. Não, então... e Miguel, aqui não está desassociado que uma das bases teóricas de Marx, né, uma das bases teóricas de Vygotsky é Marx, não está desassociado, a gente vem discutindo no grupo, de totalidade, entendeu? Então, assim, essa rede conceitual é bem interessante para a gente pensar os conceitos os conceitos que foram produzidos por Vygotsky, né? A rede, em rede, né? Tudo bem, Miguel? Não, exatamente, tudo tranquilo. Eu sei que você não está vendo a gente. Então, eu não vejo, mas eu só tenho retorno sonoro. Não, tudo bem, eu fico com a cara de pastel aqui. Mas vamos de lá. Só queria contribuir com isso, com essa questão. Não, bacana, tá? Obrigado. Bacana. Eu tenho uma citação aqui, né, que foi retirada de Vygotsky, que até é uma citação da citação, né, pela Zoe Prest. Aparece um texto bacana que ela discute teoria histórico-cultural, né, e discute o pensamento do Ian Corsaro, que tem de relação. Um texto bem interessante da revista Educação Pública, 2013. Eu posso passar a referência. Mas, assim, para definir de uma maneira bem encurtando muito o pensamento, né, e ainda bem que só tem o Miguel Vinícius aqui, né, eu fico pensando na ideia das intersecções de plano, e vamos ver se vocês concordam, né, Vinícius e Miguel, né. Você pensar a ontogênese, que é o indivíduo, tá? Você pensar a filogênese, que é a espécie, e você pensar em como se relaciona ontogênese e a filogênese no plano social. Então, isso é imbricado, não dá para separar. Tá? Então, não dá até dentro do próprio desenvolvimento do ser, né, na história da humanidade, o efeito catraca, né, aquilo que é aprendido por uma comunidade não é esquecido, né? Você vai transformando esse conhecimento. E os instrumentos, isso é bacana, você trouxe o conceito de efeito catraca do Tomazello, que é um seguidor, né, da teoria histórico-cultural, Instituto Max Planck, né? Ele traz essa ideia que a gente guarda conhecimento. A gente não começa do zero, né? A roda, como diria Marx, ela roda para frente, não roda para trás. Entendeu? Marx falava isso. Então, é interessante isso, porque vou falar de instrumento, isso serve para a gente pensar em instrumento também, tá? Mas, enfim, vou também citar um outro exemplo para a gente entender, para facilitar o entendimento, para quem não tem, né, familiaridade com a teoria histórico-cultural, com os conceitos de Vygotsky. Está mesmo nos textos de Vygotsky, eu não sei qual é o tomo, o Miguel sabe qual é o tomo. E a Zoe traz isso na pesquisa de tese dela, né, quando não é a mesma coisa, né, sobre as traduções de Vygotsky no Brasil, ela vai falar da relação do bebê, né? O bebê, né, a nossa espécie é tão precária em relação às outras espécies que a gente precisa sempre do outro para se desenvolver, tá? Então, quando o bebê está fazendo um sinal, apontando para a gente que ele quer alguma coisa, né, um copo d'água, enfim, está chamando a nossa atenção, quando a gente pega na mão dele e ajuda esse a apontar, ou pega mesmo o objeto que ele gostaria que pegasse, olha o quanto de redes conceituais, né, você vai criando, né? A semiótica, linguagem, aí você vai construindo. Então, é tudo em meio, né, a esse plano social. Desenvolvimento biológico que não é separado dessa rede, né, do plano social, né, dentro da filogênese também. Então, só aparece o Vygotsky dar esse exemplo também. E aí, eu fico pensando que isso aí também ajuda a entender a teoria histórico-cultural, tá? Seguindo,
Aí, um outro conceito que é importante também para as minhas pesquisas, desenvolvimento desse referencial metodológico, é a geografia da infância. A geografia da infância, ela né, nasce nos países de língua inglesa, na década de 90, tá? A Stuart Aitken, né, tem Matthew Limby, tem alguns autores que trabalham isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, tá? A França também tem. E o professor Jada, que eu citei aqui, ele traz essa ideia para o Brasil e reconfigura, né? Então, ele particulariza essa ideia, né? E aí ele traz muito associado também, né? Os outros autores fora do Brasil já faziam isso também, né? Isso também é uma coisa que ele vai trazer também. Ele associa muito a ideia da geografia com os estudos da infância, né? Então, essa infância que desenvolve, que a gente está discutindo, não é só biológica, mas é cultural e histórica, tá? E como o espaço, ele é muito importante para essa construção de sujeito, tá? E não na ideia, a gente vem até discutindo no grupo, né? Não espaço-palco, né? Também não é determinante, né? Ele ajuda a construir, né? Forjar esse sujeito, né? Isso vai ser importante a gente entender essa discussão de forjar o sujeito no espaço meio quando eu for discutir vivência espacial, tá? Então, essa infância que está em relação ao meio, ao instrumento que eu vou falar, aos adultos, tá? Possibilitando, constrangendo, tá? Então, essa construção dessa... Aí eu vou falar em infância, eu não vou nem entrar na divisão entre infância e criança, que acho que não tem necessidade aqui, tá? Então, vamos seguindo. Aqui já entrando mais na minha pesquisa, eu estou controlando o tempo aqui. Isso aqui é uma nota de campo, tá? Depois eu vou caracterizar o campo de pesquisa, mas eu acho interessante para a gente pensar. Essa criança que não é genérica, ela é encarnada num tempo e num espaço, tá? Então, vou ler a nota de campo. Eu não gosto de ficar lendo muitas citações, não, mas essa em particular eu vou ler, até porque a gente pode discutir agora daqui para frente, tá? Então, eu até dei nome na nota de campo, como se fosse um texto, tá? Se fosse um texto. Aí eu botei Te Peguei como título e botei aí GREI, que é Grupo de Referencial de Educação Infantil, ou recorte aqui dos anos escolares, né, escolares, da divisão, né, das crianças na educação infantil. Esse é o 5, então são crianças de 5 a 5 anos e 11 meses. Né? No próximo ano, em 2023, elas vão estar no primeiro ano do ensino fundamental nos iniciais. Então, vamos lá, na sala de atividade. Tá? Eles chamam de sala de aula, eu prefiro sala de atividade. Eu fiz meu recorte para a sala de atividade. Eles, professores, né? Professores de coordenação pedagógica. Interrompida a atividade escolar, a professora disse que eles poderiam se preparar para o recreio. Veja um grupo de crianças conversando. Há um intenso e tenso diálogo. O João foi convidado por Aline e Fernanda para brincarem juntos. João já havia combinado com Pedro e Carlos que a brincadeira seria com eles hoje. Então está tendo uma negociação ali. Encostado na pilastra, essas salas de aulas têm pilastra no meio. Né? São pequenas e com pilastra. João negocia sua rendição. Primeiro brincaria com os meninos e depois com as meninas. Aí o desenrolar, o desdobramento, né? O desdobramento, isso é uma sala de aula que fica em volta, né, próxima a esse pátio. Era um dia de chuva, eles têm um parquinho e o pátio. Eu vou também, depois, quando for caracterizar, vou diferenciar bem esses espaços. Quando chove, fica nublado, choveu um dia anterior, as crianças vão para o pátio nos recreios, né, nos intervalos, né, das atividades que eles fazem na sala de aula, e tem os intervalos que eles vão para esses espaços. No pátio, dia de chuva, é um corre-corre para um lado e para o outro. O adulto que está desprevenido vê um movimento amplamente desarticulado, mas a partir de uma visão de microcosmo, uma visão de grande escala, né? Discutiu muita questão de escala no encontro passado, uma visão de grande escala. Aquele momento sinaliza o encontro de adultos e crianças que brincam de casinha com bonecas, futebol e pega-pega. Vejam que o João corre atrás do Pedro, que pega a professora. A Aline agora está com pique e grita alto perto de mim. Te peguei. Afinal, eu participo da brincadeira, sem saber que estava participando. Tá? Então,
essa nota de campo ajuda muito a entender um pouco a pesquisa que eu ando desenvolvendo nessa creche comunitária, né, que eu vou falar um pouco e vou caracterizar. Então, pesquisa de pós-doutorado, né, uma apresentação bem simples. Eu estou afastado desde abril, 15 ou 14 de abril desse ano, então estou afastamento de 1 ano para realizar essa pesquisa. Tá? Essa pesquisa ela é feita em 2 unidades de educação infantil, uma creche comunitária, que é uma parceria entre, olha que coisa, né? Entre a Igreja Católica, né, e a Prefeitura de Niterói. Não sei se você conhece, Miguel. Ela fica localizada entre os bairros de Charitas e São Domingos. Tá? É numa pedra ali tem uma enseada, uma pedra e rocha, né? Se vocês quiserem. E ali tem a igreja. Não conheço, mas eu sei onde é, mas eu não conheço. Ali tem uma igreja chamada Igreja São Francisco Xavier, né? E o padre tem uma força ali na administração diretiva da escola. Ele indica a direção, a coordenadora pedagógica, são excelentes profissionais, mas tem uma relação ali de... Eu gostei também desse espaço, que é uma relação híbrida, né? Tem a participação da Prefeitura de Niterói, ela subsidia, financia, né? Ela paga a alimentação, ela paga os funcionários, mas a administração é feita pela paróquia, tá? Então, já até caracterizei, já estava lá na frente, já falar um pouco da creche, já avancei. E também tem a creche da UFA, eu não trouxe, como comentei no início da apresentação de hoje, muitos dados, não trouxe nenhum, só posso até caracterizar fisicamente, só para entender um pouco da questão do referencial metodológico que eu estou desenvolvendo aqui na pesquisa, mas eu ainda não trouxe, porque eu ainda estou refletindo sobre, assim, né? Eu tenho gravado algumas atividades, gravador de áudio, não tenho filmado, tenho gravado só o áudio, né? E a última atividade que eu fiz na creche da UF, eu gravei um áudio de 40 minutos, assim, eu estou tentando traduzir, e é diferente, quando você faz pesquisa com crianças pequenas, elas estão falando ao mesmo tempo, elas estão falando comigo, elas estão falando com a professora, então você até identificar os sons e separar e pensar e colocar isso para discutir é um pouco, demanda tempo, tá? Eu tenho estudando formas de fazer isso. Então, questão de partida, né, que eu tinha, né, como interesse para pesquisar, era documentar as vivências espaciais das crianças nas unidades de educação infantil. Aí eu vou discutir um conceito de vivência espacial, que a gente vem se debruçando no grupo de pesquisa. É uma questão de partida que se vai se transformar quando eu vou para a prática, quando eu vou para a pesquisa, em objetivo. Eu tenho contato com a minha ação. Aí eu vou pensar em quais são as formas de documentar, quais são os instrumentos, qual é a metodologia que eu vou ter que desenvolver. É uma metodologia que eu vou desenvolver durante a pesquisa, não é a priori. Não é um instrumento, como eu estava dizendo na citação lá atrás, né? Instrumento para resultados. É um instrumento e resultados. Eu estou construindo os instrumentos de pesquisa, a minha metodologia, durante o processo. Tá? Então, eu venho desenvolvendo esse tipo de pesquisa no pós-doutorado. Aí, só para trazer a ideia que a gente vem discutindo também no grupo de pesquisa, vivência espacial, né? Aí, isso aqui é do russo. O russo tem o alfabeto sírico, então tem uma tradução para a língua latina, tá? E eu não sei falar post-transgivânia, perigivânia eu já conheço, que era vivência. Agora, o espacial, né? E assim, a gente tem o auxílio de um tradutor, que é o Jorge Ribeiro, né? A gente tem que citar, ele está nos ajudando a fazer uma tradução conceitual. Então, não é só a simples versão, você pensar o conceito que é mais adequado para você utilizar. Então, a gente tem que fazer a citação desses colegas que nos ajudam, tá? E aí eu vou pegar a citação, né? Aí tá do Jada, da Sara também, que estão discutindo, estão falando sobre vivência espacial. Vou ler para a gente discutir um pouco. Ao falarmos em vivência espacial, falamos nessa perspectiva, pois o que nos interessa é a gênese. Gênese é a ideia de origem, genético, né? Mas é na ideia de origem. Desse espaço no ser humano, a sua origem nessas forjas de autoridade que se faz simultaneamente na fronteira entre cada um de nós, nossa condição autoral, de nossos planos sociais e pessoais, dos afetos que se espraiam, né? Para o Vygotsky, ele não separava a ideia de afeto e intelecto, né? E esse forjar a alteridade, a gente forja a partir, né? A gente, já falamos, pelo outro, né? Então, o outro, né?
aí o Bakhtin fala, né, o encontro de duas consciências, nessa relação social, né, eu estou construindo a minha condição autoral. Tá? E aí tem o espaço, né, como um espaço é importante, né, para propiciar isso. Tá? Então, a gente vem discutindo essa ideia de vivência espacial no grupo. Só localização também, tá? Aqui, Niterói, você vai aumentando cada vez mais a escala, foi a arte que a gente foi desenvolvendo no Atlas, eu fui trazendo para essa pesquisa também. A gente fez muito isso com Cachoeira de Macacu, localizando Cachoeira, estou trazendo aqui para localizar a creche também. E aqui é o pátio, né, que eu citei, a história, que eu descrevi aquela história, né, aquela situação que aconteceu. E eu já mais ou menos localizei a creche para vocês, não sei se tem alguém mais de Niterói, eu sei que o Miguel é de Niterói, né, o Luiz Fernando estudou em Niterói, que fez graduação junto comigo, mas eu não sei se tem alguém que conheça Niterói, fica entre os bairros Charitas e São Francisco. Tem uma vista maravilhosa da igreja, da creche nem tanto, tá? A creche já é uma vista que já tem condomínios atrás, né? Então, já é uma vista, já não tem aquele visual, aquela paisagem de litoral, de praia, né? Então, desculpa. Só aí caracterizando a creche, né? A história da creche era fundada, falei já um pouco, né? É uma relação entre a Prefeitura de Niterói e a paróquia de São Francisco de Xavier, né? Localizada em Niterói, tá? É uma região histórica ali para o município. Ela é mais ou menos da década de 90, não sei um ano em particular, acho que é 96, 97 tem a primeira turma formada, mas aí meados da década de 90. Atualmente tem 195 crianças, que estão numa faixa etária entre 3 anos e quase 6 anos, recorte é 5 anos e 11 meses, então não tem aquela fase do berçário, né? É uma pré-escola, antiga, né? Classificava como pré-escola. Divididas por 8 turmas, que são os GREIs, como eu falei, Grupo Referencial de Educação Infantil. Aí 2, 3, 4, 5, aí A e B, né? São cerca de 13 professores. São 8 educadoras de infância, né? Professoras, e são 5 auxiliares, tá? Totalizando 23 funcionários. Aí tem o povo que trabalha no refeitório, o povo de serviço, né? Trabalho de serviços gerais. São 22 discussão, né? São 22 mulheres, né? E um rapaz, né? Isso é importante para eu falar como é que as crianças me identificam na creche, tá? Lembra que a questão lá da posicionalidade lá no início? Tá? Então, como é que eles vão construindo, né? Essa forma de me identificar, né? Como pesquisador, como frequentador ali da creche naqueles momentos que eu estou fazendo a pesquisa. Entrada no campo, então, assim, conversei muito com o Jada, a ideia era conhecer os projetos, né, que estavam sendo desenvolvidos na creche, né, conhecer qual era o planejamento, né, aí eles dividem lá por bimestre até, né, e a partir disso pensar uma atividade, mas conjuntamente com as professoras de coordenação pedagógica, tá? E eu iniciei minha pesquisa desenvolvendo uma pesquisa etnográfica, né? Então, eu falo que eu entrei no campo, aí eu chamei um processo de ambientação. Ambientação, por isso eu falei que é importante falar que era um professor de estágio, eu trouxe os conceitos do estágio supervisionado. Ambientação é conhecer os espaços, né? As suas funções, né? As suas representações, meio aquele coletivo, né? E depois, nessa pesquisa etnográfica que eu desenvolvi, eu fui para a parte Então, eu ficava muito no parquinho, aí botei aqui o pátio, né, e o refeitório, que eram espaços comuns. Então, as crianças chegavam a mim, né, e eu fui conhecendo as crianças da creche de todas as faixas etárias. Depois, quando eu pensei nas atividades, né, no planejamento que os professores tinham, conversando com os professores, eu fui fazer a minha atividade de imersão também, é um conceito de formação de professor estágio supervisionado. Eu fui para os espaços mais reservados, as salas de atividade, eu fui tendo contato com a professora, com o aluno, na relação entre eles ali, naquele espaço. Então, fui fazendo a imersão, só para caracterizar esses dois processos dentro da minha pesquisa que eu trouxe de um outro campo.
E eu cheguei, a minha pesquisa é desenvolvida num dia que é terça-feira. Terça-feira que eu vou para a creche, é o dia que eles tocam o hino. Eu até peguei aqui, ó, no pátio que eles fazem isso, tocam o hino. Eles vão falando um pouco, né? Falam quem é o presidente do governador, quem é o prefeito. Eles falam da identidade na bandeira. Né? Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá picotando para mim. Agora Picotou sim. um pouquinho? Foi, Sim. mas passou. Não, eu estava falando que a pesquisa que eu desenvolvo desde setembro, vai fazer 3 meses, né, para dezembro, né, agora no início de dezembro, e eu faço a pesquisa no dia que é o dia que se toca o hino, né, o hino nacional, que as professoras, né, apresentam, né, bandeira do Brasil, o mapa do Brasil, falam sobre os estados, falam o estado onde a creche está localizada, a cidade, né? Então tem toda essa representação. Até tirei uma foto, né? Toda terça-feira, quando eu passo, tem esse momento que é depois do café da manhã, principalmente os grandes 4 e 5, né? Porque no final do ano eles vão fazer a formatura, então eles têm que estar cantando bem um hino lá. Então tem toda essa atividade, eu acompanho essa atividade. Milhares de fotos sobre esse momento. Então, questão de atividade, aí eu tive que entender qual era o planejamento, como foi com vocês, né, das atividades envolvidas na creche. E eu participei de muitas atividades, Dia da Criança, meios de transporte, e fui ajudando mesmo, fazendo as atividades com os professores ali, participando daquele espaço. E eles, né, um projeto que gostariam de desenvolver também por conta, né, do contexto que a gente está vivendo, né, que é a questão da Copa do Mundo, né, eles vão pegar os países, né, que estão passando da Copa do Mundo, Brasil e tal, as crianças, né, e foi aí que surgiu a ideia de trabalhar determinadas atividades de crianças. Eu vou mostrar para vocês a primeira que eu desenvolvi, né, que eles têm a noção do Brasil, que eles veem muito no dia, na terça-feira, né, quando tocam o hino, eles mostram o Brasil, eles mostram os estados do Brasil. E eu tive a ideia de trazer o globo terrestre, né, pensando nesse instrumento, o quanto esse instrumento potencializa o conhecimento sobre o mundo. Né? Então, eu discuti muito com as pessoas, fiquei quase um mês discutindo, traz o instrumento, pode trazer, eu posso gravar o áudio e tal, né, com a direção, com a nossa pedagoga. Até justifiquei, né, e batei na pesquisa também de né, na expectativa de saber o que as crianças conhecem daquele globo terrestre. Então, fiz essa atividade parecida com o que ela desenvolveu, né, também pensando o que as crianças conheciam e a partir daí o que eu poderia desenvolver, né, com as crianças. Né. E aí, ferramenta de pesquisa, que eu já estou desenvolvendo, né, que é uma ferramenta, na perspectiva, meu entendimento, aí os colegas também pode discutir, está aberta, né, na perspectiva marxista da teoria histórica cultural, que é um instrumento, que é uma ferramenta. Tá? Aí eu vou ler, a gente vai discutindo também, né, uma ferramenta que carrega a tentativa de... Uma ferramenta que é o globo terrestre, no caso, né, que carrega a tentativa de reproduzir a Terra tal qual ela é. Ela não é a Terra, ela reproduz a Terra. Tá? É um dispositivo que reproduz a Terra. Com as suas características, por exemplo, esférica, inclinada em relação ao plano da eclíptica, a Terra inclinada. Né? No globo terrestre mostrava essa inclinação. Conhecimentos que foram produzidos ao longo do tempo sobre o planeta Terra, né? E guardados na ferramenta, já de forma que você guarda conhecimento e essa ferramenta se transforma em um dispositivo para você acessar esses conhecimentos. Né? Esse é um movimento de dinâmica que são conservados nesse instrumento e conscientemente acionados quando necessário. Então, essa ideia de ferramenta, o Vygotsky fazia diferença entre ferramenta da natureza, né, e instrumento da natureza, instrumento psicológico, tá? Então, é uma intermediação entre o sujeito e o mundo, e como o mundo se apropria dos conhecimentos, né, através do uso dessa intermediação, né,
que seria a ferramenta ou instrumento para Vygotsky. E é uma tradução que eu faço pensando no globo terrestre. Só para explicar aqui esses desenhos, esses desenhos que eu estou trazendo aqui foi depois da atividade que eu fiz com o globo terrestre, tá? E por que eu selecionei esses desenhos? Porque a professora tinha pensado, você vê que a atividade foi com ela, foi com a professora, ela tinha pensado em fazer esses desenhos, né? Com as crianças, depois eu mostrar o globo terrestre, a gente conversar, né? Ver o que eles conheciam do globo terrestre. E depois 2 crianças vieram falar comigo, vou fazer um desenho para você. Aí eu selecionei e trouxe aqui. Nesse desenho, eles apontaram, falaram que, desenhei você, eu me desenhei você e a professora. Então, eu selecionei esses 2 desenhos que as crianças vieram conversar comigo depois que fizeram a atividade, né? Depois de eu apresentar o globo terrestre. Aqui já é uma nota de campo também, tá? Como é que foi? Já é uma transcrição, nota de campo não, perdão, uma transcrição da gravação, tá? Eu fiz uma gravação de áudio mostrando o globo terrestre, que é uma ferramenta que foi, né, agora didática, muito utilizada pela geografia, tá? Traz um conhecimento sobre o espaço, tá bom? E aí, vamos ver o que eles estão trazendo, que a gente pode pensar, discutir na pesquisa. Tá? Então, fiz com a turma Grey 5, Grey 5A e 5B, né? Professora Beatriz, eu tive que mudar os nomes, né? A Caio, aí eu mostrei, apresentei, botei o grupo teste, eram 3 mesas, as crianças estavam divididas em 3 mesas, fui botando em cada mesa, né? E deixei, assim como a professora Marisol fez, né? Eu deixei, eu queria ouvir o que as crianças falavam sobre o globo terrestre, qual era a relação que elas tinham com aquele instrumento, tá? Aí, crianças de 5 anos, crianças de 5 anos e 11 meses. O Caio falou, é o espaço, vou ler, tá, a transcrição. Aline, isso daí roda. João, planeta Terra. Paulo, aquele negócio que gira. Pesquisador. Aí eu conversando com as crianças. Vocês já viram esse objeto, né? Em algum lugar? Vocês sabem aonde? Aí, Aline, a minha mãe tem um desses lá em casa. Pesquisador, vou passar para outra mesa. Tá, pode pegar. Paula, vários planetas, vários países. Carlos, meu pai tem um. Aline, ele é uma bola. Eu vi na internet. Professora Beatriz, a gente foi em vários momentos interagindo com as crianças, né? E a professora Beatriz trouxe até uma ideia de trabalhar o Japão e o Brasil, porque ela queria trabalhar o movimento de rotação. Ela queria trabalhar a questão do dia que se transformava em noite. Se aqui no Brasil vocês estão na creche durante o dia, como é que é lá no Japão? Né? E ela foi discutindo isso com as crianças. Ela mesma foi falando, eu fui acompanhando. Quando ela vai girando devagarzinho, o nosso dia vai acabando, o nosso dia está acabando. Isso é a professora falando, vai ficando escuro. Aí vai ficando de noite e o Japão já está o quê? De manhã. E nós estamos o quê? De noite. Aí a gente apontando no globo terrestre, né? Brasil e Japão, mostrando que um está, né, em lados opostos, né? Por isso que vai dia e noite, dia e noite. Aí a Joana fala, isso daí roda porque o nosso planeta roda. Tá? E esses diálogos, né, Daniel, na educação infantil, principalmente, né, muito marcados, né? Os professores acabam trabalhando muito também com a questão dos relatórios, né? A riqueza desse conhecimento espacial, ela é marcada, né? Eu até percebi que os desenhos que eles te mandaram também sempre tem a questão do afeto, né? Como que eles desenham o planeta e os seres humanos estão ali próximos, né? As crianças têm esse poder, né? Como essa pesquisa que eu venho desenvolvendo, Vinícius, também vem me afetando também, porque, assim, o Corsaro, né, que é um pesquisador italiano radicado nos Estados Unidos, ele desenvolveu a pesquisa desde a década de 70, ele tem um texto famoso, Entrada no Campo, né, e vocês podem até pesquisar na internet, ele fala da dificuldade que é fazer pesquisa com crianças, só se for fora do Brasil. Porque, assim, quando eu chego, hoje em dia, que eu tenho mais intimidade com eles na creche, eles já vão me abraçando, senta aqui, aí conversa, conta como é que é o dia deles, me dão muito presente. É um inusitado, né? Eles trazem isso com muita franqueza. Eu até botei aqui, né, 2 sementes que eles me deram, eu ganhei 8 sementes, perdi, mas as 2 aqui eu guardei, tirei foto, que as crianças dessa turma em particular, que eu fui agora fazendo a imersão, tendo contato mais direto com elas, que eu fui gravando o nome também, que são muitas crianças, eu fui gravando o nome por conta das pesquisas que eu quero desenvolver, né, mais com essas turmas, né, localizadas, né, particular, o quanto de presente que eles me dão. Eu vou mostrar na outra tela, outra turma, aí tem a flor, ela deu para a professora,
ela deu para auxiliar, deu para mim também. Eu me sinto fazendo parte daquele espaço na pesquisa que eu estou fazendo. Tá? Então, assim, continuando, isso aqui é uma outra transcrição, né? Turma também, grade 5, crianças de 5 anos e 11 meses, 13 crianças. Aí deixei, mesma coisa eu fiz, mas você não consegue repetir você não consegue repetir a atividade, né? Ela tem um desenrolar, um contexto todo diferenciado. Mas é interessante o que elas estão trazendo, o que elas conhecem daquele objeto, né? Então, Sônia, este é o planeta, Fernanda é o planeta, Pietro, ele gira, eu sei que ele gira, Fernanda, é claro que ele gira, porque ele é um planeta. Lucas, é o Polo Norte, aqui é o Polo Norte, este é o Polo Sul, aponta para os dois polos. Crianças de 5 anos, que não passaram como a aluna, fez agora o TCC, né? Não passaram pelo processo de alfabetização cartográfica, mas elas já sabem o que é Polo Norte e Polo Sul. Elas falam para mim, pontos cardeais, linhas imaginárias, as crianças de 4, 5 anos de idade. Tá? 5 anos de idade, perdão, 5 anos e 11 meses. Tá? Professora Silva, tem uma bolinha que identifica o polo, falando sobre o polo, onde é que era, mas eles estavam identificando certinho. Aonde fica o Polo Sul? Aqui é o Polo Norte e o Polo Sul. O que mais vocês sabem sobre esse objeto? Eu estou perguntando. Aqui são as florestas, e eles identificando as legendas. O azul é água, né? Brasil, cadê o Brasil? E eles identificando, tá? Eles mesmos, conversando entre eles, né? Fernando, aqui é o lago. Igor, ele é muito grande. Que isso? É um oceano. Aí vem, Titanic afundou bem aqui. Gente, ele mostrou onde o Titanic afundou, é entre a Europa e os Estados Unidos, assim. Tudo bem. Sabe onde o Titanic afundou? Bem aqui. O Titanic era um barco muito grande. Bom, isso a gente pode discutir para eu também terminar, porque eu também tomei um tempinho a mais aqui, né? E aí já pensando nos achados de campo e na construção da metodologia. Na ideia, aí pensando na ideia de ferramenta, né, de instrumento, o quanto ele guarda conhecimento, o quanto ele é potencializador para novos conhecimentos, assim, né? Então, é interessante pensar no que as crianças sabiam sobre o globo terrestre. Se uma professora for montar qualquer atividade no planejamento dela sabendo disso, então ela já tem caminhos a seguir, né? Já tem um caminho a ser pavimentado, tá? Então, globo terrestre, mapas e maquetes são instrumentos que estão na nossa cultura, né? Por mais que, aí, dialogando um pouco com o grupo da cartografia escolar lá no início, né? O grupo lá acreditava, os professores, que chega no 6º ano, a gente vai trabalhar a alfabetização cartográfica, ou mesmo no ensino fundamental, nos iniciais, vai trabalhar a alfabetização cartográfica, os elementos que compõem o mapa, e as crianças estão do zero, não é verdade. Você vê que as crianças de 5 anos, elas sabiam o que eram pontos cardeais, eu citei na transcrição ali, onde se localizava o Polo Norte e o Polo Sul. Então, muito desses conhecimentos, né, já foram desenvolvidos, não sei se foram consolidados, essa pesquisa ainda não pode dizer, mas aquele dispositivo, instrumento, possibilitou, né, a extensão deles, a construção de novos, a partir do que eles já têm. Tá? E o instrumento, ele facilita isso. A gente fala que a ideia de consciência, né? Construção da consciência, quando você tem posse daquele conhecimento. Tá? O instrumento e a linguagem possibilita a construção do conhecimento, né? Mostrando o instrumento, trabalhando com eles, a ideia de... Né, o Vygotsky falava muito, né, da ideia de... Um texto que a gente vem discutindo também, né? Teoria e método na psicologia, é um texto de Vygotsky, a gente trabalhando com a ideia de instrumento psicológico, né? A linguagem é um instrumento psicológico também, quanto faz com que a gente, de posse desse conhecimento, a gente crie consciência sobre a realidade. Tá? O quanto a nossa memória é espacial, você vê, a criança estava falando do Titanic, ele localizando o Titanic, ele falando o que era o Titanic, era um barco grande, quanto que o nosso pensamento, quanto que a nossa memória, a nossa reconstrução das imagens passadas, elas têm um contexto espacial por trás. Aí, a discussão que era o principal objetivo de exposição hoje, como os meus caminhos de pesquisa, eles foram ocorrendo, né? Como é que foi acontecendo essa ideia de trazer, né, trabalhar metodologia né, metodologia para a criança. Não sei se vocês conseguiram perceber
Não sei se eu consegui me explicar bem, né? A diferença de metodologia para e com. Falei muito de com o sujeito, né? E como eu iniciei as minhas atividades trabalhando muito a ideia de aplicação de planejamento, do método, né? E pouco, né? Tendo o diálogo com o sujeito. E como eu fui construindo, e ainda estou construindo. Na verdade, você foi percebendo ao longo do tempo, né, Daniel? Isso também é bacana, né? Essa experiência formativa, né, da pesquisa. Com certeza, Vinícius, porque a pesquisa não ajuda a formar só os outros sujeitos, né? Os orientandos, né? Ou mesmo os professores que estão na creche. A gente acha que tem muita essa divisão, né? O professor, né, que está na academia, então ele vai formar os professores que estão no ensino básico. A gente discute que isso não é a realidade, né? Enquanto essa experiência e contato com as crianças, com os professores, essa vivência foi me forjando, né? Enquanto pesquisador. Tá? E aí a discussão que tem me ajudado muito, né, em trabalhar essa ideia de metodologia com, né, é o método prático crítico revolucionário, esse método do Vygotsky, que ele traz a ideia de instrumento e resultado, não é instrumento para resultado, a ideia de pragmatismo, né, a ideia de você fazer uma pesquisa para atingir determinados fins, determinados resultados, a ideia de você construir um instrumento junto com o resultado no processo da pesquisa. Então, assim, tenho desenvolvido pesquisa com crianças pelo menos desde 2017, com as crianças encarnadas. Olha o quanto de, né, diferentes formações, né? Quantas vezes eu estou me formando durante dessas pesquisas, né? Tá? Posicionalidade, a perspectiva quando eu olho para a pesquisa, né? Como é que eu olho para essa pesquisa? Como é que eu estou refletindo essa pesquisa a partir da minha posição enquanto pesquisador? O René Barbier também fala a ideia de compreensão, compreender o sujeito, dialogar com o sujeito. Como Bakhtin fala, colocar em são duas consciências, né, que vivem em alteridade, né? Então, eu venho desenvolvendo essa metodologia ao longo das minhas pesquisas com crianças. Cada vez mais eu estou me apropriando desses conceitos, dessa rede conceitual, como disse o Miguel. E só para terminar, eu estou trazendo aqui o Tiago de Mello, amazonino, né? Que eu acho que é bacana, que é um trecho que traz um pouco do que eu queria discutir com vocês. Assim, não sei se eu consegui me tornar compreensivo aqui nessa formação, mas acho que termina bem aqui a fala, né? Não tem um caminho novo, o que tem de novo é o jeito de caminhar, tá? Quando o Tiago de Mello, a verdade verdadeira, faz escuro, mas eu canto, tá bom? Deixa eu descompartilhar a tela. Desculpe pelo tempo, gente. Acho que eu não fui cuidadoso com o tempo, né? Eu não sou uma pessoa muito cuidadosa com o tempo. Emília, é bom te ver, tá? Oi, Daniel, coisa boa ver você Eu não sou uma apresentando pessoa o seu trabalho, parabéns. bacana. Emília do Estou nosso empolgada com o Titanic. Gostou do Titanic? Ah, você pegou a parte do Titanic, tá certo. Lindo, 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 lindo. Tá certo. E, Vinícius, para conversar mesmo. Vocês conversaram durante a pesquisa, né? Vocês foram fazendo apontamentos. Então, Daniel, assim, já de pronto te agradecer, porque você é um grande parceiro, né, de participação e hoje está trazendo essa apresentação para a gente, que é um brinde. Na verdade, eu acho que é interessante conhecer as diversas formas de fazer pesquisa e o caminhar das pessoas que estão estudando geografia, educação, estão fazendo isso na prática. Então, quando você traz, né, toda essa referência da teoria histórico-cultural, dessa geografia das infâncias, e o que mais me marcou hoje, assim, que acho que vale um comentário, é como que essa forma de fazer pesquisa atravessa a gente e modifica, né? A gente não pode entrar e sair de uma pesquisa da mesma forma, né, esperando que vai encontrar um resultado lá na frente, né? O resultado também é em nós, né? Quando a gente faz esse tipo de movimento. Emília, diga aí, a palavra é sua também. Eu fico pensando o quanto o pesquisador é temeroso, né? Dessa confluência, de estar com mesmo, né? Com a criança, de se deixar envolver e deixar que a pesquisa ocorra como ela está ali, ela é dinâmica, ela não é uma coisa que tem um controle. E o pesquisador quer controlar muita coisa, né? E acaba perdendo a riqueza do trabalho. E estar sensível a isso é muito importante.
É o que você diz, Daniel, o que Jada diz, né? E precisamos usar a metodologia da pesquisa com, não para. É muito bacana, muito bacana. Não, enquanto, Emília, é difícil para mim, para vocês também, que estão no grupo e estão desenvolvendo pesquisa, porque a gente tem uma formação muito positivista, né? Que a gente quer controlar variáveis, como você disse, Emília, e a gente se separa muito a questão dos instrumentos, das atividades envolvidas e o resultado que está sendo obtido. Então, a gente separa muito, a gente não entende muito o processo, fragmenta muito. E já me chamou muita atenção, assim, um tempo que eu conheço já, Luiz Fernando também está aqui, Luiz Fernando estou com a gente, Miguel, tá? Desde 2003, foi quando eu entrei na graduação, aí fui estudar com o Jada, mestrado, ele me ajudou bastante, mas ele sempre me chamou a atenção do olhar que eu tinha para a pesquisa, né? Que é um olhar muito de fora, como se fosse possível isso. Não é possível, que você está imerso na pesquisa, e essa pesquisa está te influenciando totalmente, né? E você, em determinado momento, você tem que mudar os instrumentos, você vai ter que mudar para dar conta da pesquisa, para dar conta do processo. Emília fala muito para dar conta da vida. É vida na vida. Tipo, Emília e Jader falam muito isso no grupo de pesquisa. Chama muita atenção. Luiz Miguel, por favor. Obrigado, Daniel. Nossa, muito bacana te ouvir, saber da sua pesquisa. Bom demais. Eu tenho uma questão. Assim, eu senti falta, assim, eu não sei se apareceu e eu não vi, né? Porque eu estava fazendo também, ao mesmo tempo que eu estava ouvindo você, eu estava escrevendo umas histórias aqui. Que é o seguinte, dentro do contexto da posicionalidade que você trouxe, a ideia desse contexto pós-colonial, que abraça essa questão do feminismo na geografia, o queer, etc., eu não vi isso aparecer, pelo menos nesse momento da pesquisa. Então, é porque eu trouxe esse conceito, né? A origem é nas geografias feministas, como eu citei, as autoras Gillian Rose, né? Eu estou trazendo a ideia da posição, da posicionalidade, para eu poder pensar enquanto pesquisador. Né? Eu não sou Sim. daquele espaço, né? A posição que eu exerço nessa relação de poder. Tá? Que tem a ver com a relação de poder, não tem jeito, né? Tá? Eu não sou daquele espaço, eu não sou criança, sabe? Então, assim, como eu vou me construindo e como eu vou me relacionando com os sujeitos que lá estão, tá? Então, eu estou construindo essa ideia que tem a gênese nas geografias feministas. Mas eu não estou discutindo essa ideia, né, do queer, do LGBTQIA+, né, que isso agora está muito forte, né, com a ideia de posicionalidade. Eu estou trazendo para discutir enquanto pesquisador que sou. Tá? Tá. Eu desconfiei que fosse isso. Eu estou reinterpretando esse conceito. Tá? Bacana, muito legal. Assim eu entendi. Assim ficou Bacana. Show de bola. Ficou muito bom. Muito obrigado, viu, Daniel? Gostou, Miguel? Bastante. Bacana. Daniela Tudes levantou Daniel. a mão. Fala aí, Dani. Oi, então, Daniel, obrigada pela sua apresentação. E eu queria fazer uma pergunta. Nessa sua pesquisa, né, tão bonita com as crianças, me parece que nos diálogos que você apresentou, os nomes ali são realmente os nomes das crianças, né? Você não utilizou outros nomes. E essa é uma questão, né? É uma discussão nesse campo da pesquisa com as crianças, né? Essa questão ética. E aí eu queria saber como foi a sua relação com elas, esses momentos. Você conversou com elas que você iria usar as falas delas na sua pesquisa? Né? Como foi isso, essa negociação? Elas autorizaram esse uso? E se houve também algum momento com os responsáveis? Bacana essa pergunta, Daniele. É o antes da entrada do campo, é antes da pesquisa prática ou crítica, o desenrolar, que também é fazer pesquisa, tá? É o planejamento da pesquisa. Então, para eu desenvolver essa pesquisa, eu tive que entrar em contato com a secretaria do município, né? Da Secretaria de Educação, o setor, né? Que é o de núcleo estágio, para desenvolver essa pesquisa. O que eles pediam? Um projeto,
é o mesmo projeto que eu utilizei para submeter ao programa de pós-graduação na Federal de Juiz de Fora. E aí um termo de consentimento e um termo de assentimento. Então, consentimento foi para os pais, né? Fiz o termo baseado no modelo, tá, plataforma Brasil, fui tendo acesso a isso, já foi me orientando para isso, e fiz um termo de assentimento às crianças também, e conversei com a direção da... Porque, assim, não basta também entregar lá para o setor dá o ok, mas não conversar com a direção, como é que vai ser a interface disso, desdobramento para os pais e crianças. Então, essa pesquisa com o uso do instrumento globo terrestre, aí já teve um contato em particular da creche com os pais, né, eles autorizando. Conversei com as crianças também, e também obtive a autorização delas, né? Assim, com uma série de... É uma negociação, então tem impedimentos, constrangimentos. Eu tinha feito um formulário que eu achei que ficou super bacana, que é um termo de assentimento, que é assentimento para criança. O Jader me orientou, deu alguns modelos e tal, e eu conversei com a... Não tem ninguém da creche que não fiz até o convite, mas não tem ninguém aqui, não. E esse formulário foi barrado, assim, foi uma coisa que me deixou muito chateado. Assim, eles ficaram com um formulário mais padrão, né? E aí, conversando com a criança autorizando, mas assim, essa comunicação eu acho que gerou ruído, assim, eu senti falta do formulário que eu queria entregar, tá? Porque foi não é aquele formulário de praxe que a gente entrega, não, na plataforma Brasil, que a gente vai lá e submete para vincular um projeto. É um formulário, depois eu posso até compartilhar com vocês, sabe? Frases curtas, né? Explicando quem eu sou. Eu expliquei várias vezes, né? Mas eles me perguntam várias vezes, né? Em relação aos nomes. Então, assim, eu tive que usar o formulário tradicional. Isso foi uma orientação da creche, tá? E isso é uma orientação da Secretaria de Educação, lá do setor, tá bom? O meu formulário não foi aprovado. Coisa que eu fiquei bem chateado. Na creche da UF já é diferente. É uma outra experiência que eu tenho. Até porque também a gente tem que entender os espaços, né, Daniela? Porque, assim... É religioso, né? Emília, tem isso, tá? E tem, assim, é uma creche que não está acostumada a receber estagiário. Imagina pesquisador do gênero masculino. Então, assim, por isso que eu tenho discutido a ideia de posicionalidade, entendeu? Sabe? Como é difícil, assim. E eu entendo que a coordenadora pedagógica e a diretora da creche tiveram uma cabeça aberta gigantesca para receber, né? Ou eu tive um poder de convencimento muito alto, assim, sabe? Mas, assim, eu consigo fazer a pesquisa, tem poucas restrições, mas eu tive restrição no termo que eu construí totalmente adaptada para a criança e ficou no formalismo, tá? Mas foi autorizado, sim, tá? Mas, daquele jeito, depois eu posso até compartilhar o termo, que é um termo, que eu digo, bem formal, que eles fizeram com autorização para as crianças. Aí, assim, em relação aos nomes, eu mudei. Eu preferi mudar. Eu ainda estou pensando em como fazer isso. Miguel depois pode falar um pouco da experiência que ele fez ele fez uma pesquisa com bebês, teve um diálogo grande com a banca, então, assim, eu tive ainda muito receio, eu ainda me sinto pisando em ovos, eu mudei, tanto que eu tenho dificuldade, se não for tudo inventa Caio, Joana, é uma coisa que eu não tenho aderência, né? A professora Beatriz, não sei como se chama, Beatriz, mas eu preferi mudar ainda porque eu estou entendendo a pesquisa que estou desenvolvendo, gente. Eu estou desenvolvendo a metodologia, falei de um constrangimento que eu ainda estou sentindo na creche, espero superar a próxima atividade prática, crítica que eu for desenvolver, espero já utilizar o formulário, que é um formulário que eu preparei, que já tive autorização da creche da UF, e essa creche em particular que eu estou desenvolvendo, eu ainda não tenho, né, esse formulário traduzido, né? Achei um formulário traduzido muito legal que eu fiz, eu achei legal, né? Mas o termo de assentimento, que eu ainda não pude avançar nesse termo, estou fazendo formal. Mas mudei o nome, Daniela. Eu não sei, o que você me sugere? Manter o nome? Não, vocês, como Grupeg, né, na discussão que vocês fazem sobre as pesquisas, e vocês estão trabalhando com as infâncias, né, vocês estão trabalhando com as crianças, como, enquanto grupo, vocês têm pensado nisso?
Eu fiz um trabalho de registro fotográfico, né, com um grupo de estudantes de uma escola onde eu trabalhei, e aí eu fiz com eles uma oficina de fotografia, e no trabalho as fotografias deles foram publicadas e eu mantive os nomes deles, né, após um debate com eles. Então, eu sou a favor que se mantenha o nome. E aí eu pensei nisso até a partir da perspectiva teórica mesmo, né, que vocês assumem enquanto grupo. Né? Daí não sei se, de repente, Vinícius também e Luiz. Aí é bacana ouvir o Vinícius, que tem representando o grupo aqui, Vinícius, Miguel e Miguel, o que vocês acham, né? Vai me ajudar a desenvolver minha metodologia. Daniel, eu tive esse problema, quer dizer, essa solução Sim. na minha defesa. Nós assumimos os nomes, né? Eu escrevi com os nomes dos professores, das professoras, das crianças, e a banca, um integrante da banca mais conservador, puxou o debate da questão da ética, o que seria ético, né? E um debate muito profícuo, muito intenso, muito interessante. Mas uma pessoa da banca sugeriu, as outras 3 pessoas não concordaram com ela e consideraram que o nome das crianças é o nome das crianças, independente de qualquer questão, nós estamos lidando com seres humanos, não com fantasias. E se nós já temos toda a aprovação da Plataforma Brasil, que é uma coisa muito complicada para quem está fazendo mestrado, doutorado, e lidar com pessoas, com crianças e pessoas com algum tipo de risco, né? Então, dá muito trabalho, e a gente não, pesquisa de pós-doutorado, tem um guarda-chuva lá no grupo, e a gente se insere lá nos números da Plataforma Brasil, fica mais tranquilo. Mas nós assumimos, viu, Daniele? Assim, a minha pesquisa, o grupo assumiu, e a banca, a maioria da banca, autorizou que eu permanecesse com os nomes, sem problemas, que eu tem um constrangimento da criança, do bebê, crescer, se ver e não se reconhecer. Tem todo um debate ético muito profundo, mas aí é uma questão de consenso entre as famílias, entre a relação do projeto e da banca, da autorização da banca. Se vier qualquer tipo de questionamento, claro que eu vou responder, mas até agora não aconteceu nada, e eu já publiquei praticamente minha tese toda. Só fazer um coro aí com o Luiz também para fortalecer esse movimento. Eu também submeti o meu processo, né, de pesquisa para a Plataforma Brasil, pretendo também manter o nome das crianças que são os sujeitos da pesquisa, né? Então, acho que é fundamental esse questionamento que você traz, Dani, mas o que toca na gente e dificulta é, de fato, essa questão toda mecanicista da Plataforma Brasil e por exemplo, no caso do Daniel, as secretarias de educação, os órgãos de controle, quem mexe com a pesquisa é que dificulta esse processo, além dos professores conservadores que possam vir a fazer parte de uma banca, mas, no caso, a própria estrutura acadêmica para pesquisa com criança, ela vem se modificando muito lentamente. Tanto é que, na Plataforma Brasil, eu me vi, ao preencher, né, os dados, como se eu estivesse fazendo medicina, enfermagem, alguma pesquisa vinculada à área da saúde, sendo seres humanos, nascidos vivos, um monte de nomenclatura que até amedronta a gente, né, que vem de ciências humanas. De que forma é essa que a gente pesquisa o sujeito, se tratando de forma tão biológica, né, que foi um outro ponto que a gente colocou lá no início da nossa conversa, né? Então, a forma de fazer pesquisa com criança também pela academia, ela ainda está muito emoldurada, né, por esse pensamento único e linear que se mantém. Então, realmente é uma postura corajosa do Luiz Miguel, por exemplo, o Daniel quando traz, não é fácil. Mas no grupo de pesquisa a gente tem essa perspectiva, né, de olhar para o sujeito, a vida na vida. Então,
trazê-lo, né, à fala, emergir esse movimento todo, né, dizendo quem ele é de fato, né, dando fala para que ele possa se colocar. Então eu estou nesse caminho, mas também vão ter várias pedras aí, até porque nem a UERJ autorizou ainda, né? Já estou indo para 2 meses. Mas é isso, completando o que o Luiz colocou. Ô, Daniel, eu fiquei pensando sobre a questão do termo de assentimento, né? Que você disse que tinha o seu modelo. Isso daí é dado, né? Da pesquisa. Ele pode entrar, né? Mesmo ele não ter sido utilizado, mas ele pode fazer parte aí dos seus dados, né? Do como você trouxe uma forma diferente e que isso não foi, de certa forma, aceito, né? Acho que é um dado bem significativo. Engraçado, amiga, que é um dado, né, que para mim é um dado Fundamental, né? fundamental, mas foi assim, de vivência que eu tive na creche, foi a pior vivência que eu tive na creche. Mas Porque precisa falar quando disso também, dele. não, Senão fica a creche idealizada, o espaço da educação idealizado, sair dessa idealização e trazer isso, né? De uma nova proposta que você traz e que isso, pelas questões de cada espaço, não é não ser aceito. É uma coisa diferente que as pessoas, sei lá. Emília, ainda tem uma outra questão que pode ser discutida, né? Que é você observar a criança como alguém menor, né? Na questão do conhecimento. Porque, na verdade, a pesquisa não era com os professores, com a escola em si, mas ali é emergir das crianças. Mas Como é que essa essas crianças vão adultização responder, toda, né? né? Não precisa que eles Claro, peguem esse formulário que o pesquisador está trazendo, né? Melhor fazer um claro. padrão. E são crianças de Isso. 6 anos, né? Entenderiam Aham. muito bem o que o Daniel estivesse propondo ali. E quando a gente pesquisa num lugar que a gente não conhece, né? Está chegando num espaço que é novo, isso também Sim. causa uma resistência, né? Imagino que tenha sido muito ruim, né, Daniel? Chegar assim, né? Sem ter essa conversa prévia. O teu áudio está mutado. Vou mutar o meu agora. Não, eu estou respondendo que foi muito difícil para mim, né? Um dos dias que eu fiquei mais chateado com a pesquisa, assim, né? Que bom, né? Verdade. Mas assim, é do fazer, é do fazer, como a Emilia falou, né? É do desenvolvimento metodológico da pesquisa. Os constrangimentos, eles surgem, né? Aí eu fico pensando, caramba, será que eu não negociei bem? Mas eu também entendo que também, eu tento entender o sujeito que está ali como responsável, né? E pensando e recebendo aquele pesquisador, não tenho o costume de receber o pesquisador, e como é que é desenvolver uma pesquisa naquele espaço. Eu queria essa dificuldade também, quis enfrentar, já sabia que seria um espaço com dificuldade, tá? Mas foi um dia muito difícil, foi uma vivência muito difícil, mas eu acho que eu concordo com vocês todos aí, a amiga que falou por último, né? A gente vem discutindo no grupo de pesquisa que isso não pode ficar de lado, né? Não pode negar que houve isso, entende? A gente discute muito da ideia Entendeu? É uma negação. E como esse contexto ele surge, né? Não tem como fugir, né? Um detalhe, já que nós entramos no contexto da pesquisa, eu sei que a gente tem que acabar. Só para lembrar que nós estamos também muito atentos às devolutivas. Então, tem uma questão que a escrita, né, quando a gente vai falar do que aconteceu durante a nossa pesquisa, a gente tem que lembrar numa devolutiva, e como isso vai ser visto pelo outro numa leitura acadêmica. Então, tem todos os zelos da pesquisa para a gente ficar muito atento. Então, Tá? mas Não como vai esquecendo, quem faz apresentar isso, né, pesquisa... Miguel? Oi? É como vai trazer esse dado, né? Ele pode Exatamente. aparecer. Agora, como ele vai aparecer e ser apresentado é interessante. Então, para quem está fazendo pesquisa aqui e tal, lembrar que as pesquisas voltam. Tá? Então, a gente tem esse zelo na escrita, nos conceitos, etc. Isso é muito bacana. A gente se preocupa muito com isso no grupo. Legal, bacana. A gente está indo quase 9 horas, né, Miguel? O Vinícius Tá bom, né? ia até que Como a fosse 8 reunião aqui horas. não acaba, 15. ela se inclui, né, Daniel? Acho que a gente hoje caminhou muito bem.
E agradeço muito a participação do Gabriel, que me ajudou a ser o pesquisador que eu sou, e ainda estou me forjando enquanto pesquisador, participando da pesquisa. A Gabriela também, né? E a Natália, que não pôde participar, ela me avisou aqui no WhatsApp, e a Marcela e a Iago não conseguiu contato. Tem tempo que eu não converso com eles também, que participaram das pesquisas lá no início, em 2017, 2018. Tá bom, gente? Agradeço. Não sei se tem mais alguma questão para a gente discutir, Vinícius. Aprendi bastante, né? Como eu aprendo sempre com vocês, né? Sempre aprendo. Luiz, Daniel, tô doido para que o Brasil chegue à semifinal, mas que não chegue no dia da oficina do Luiz Miguel, porque já seria presencial, né? Ia ser algo assim, fina flor do samba. Agora a gente vai ter online, mas também vai ser bom. Então, torço para o Brasil, mas que não caia nesse calendário, né? Como a ideia inicial ainda é fazer um presencial, a Ana Lúcia está convidada, a Gabriela está na Espanha, não pode. Daniela vai estar com a gente. A gente abre câmera para ela, sem problema. Vai Obrigada, também agradeço. híbrido. Legal. A gente vai fazer o híbrido também. Gabriel vai ter contato também. Bacana. Assista ao final do curso. Esse curso vai ter 5ª edição, né, Vinícius? É isso. A gente pretende fazer não fechamento, né, mas fazer uma pausa com o Luiz, trazendo essa perspectiva dos bebês, da arte, né, e do contexto da geografia, mas para o ano que vem abrir ainda mais essa perspectiva, trazendo temas ligados à questão racial, à questão LGBTQI, trazendo também, né, as questões indígenas, e não só raciais, né, negras, mas indígenas também, literatura, arte, quadrinho. Então, a gente pretende dar uma dinâmica ainda mais diversa para essa fronteira que a gente está estabelecendo aqui. Esse ano a gente trabalhou bastante com a questão das pesquisas, né, e isso foi importante. E ano que vem a gente pretende continuar com as pesquisas, mas também alternar com algumas atividades que venham de sala de aula, venham de prática, ou até mesmo dos cotidianos, né, que também é algo que você percebeu com a pesquisa em creche, né, tem uma riqueza muito grande, né, para a gente poder fazer esse debate aqui, esses diálogos que tem um pé muito fincado, né, na geografia. Enfim, essa é a proposta para o ano que vem, e aí continuar com os nossos encontros mensais. Então, a gente pretende voltar, né, Luiz, a partir de abril. Finalizaríamos agora em dezembro, vou ficar na torcida, né, e a gente voltaria em abril. É isso mesmo. E aí a gente faz uma publicidade do evento, né, do encerramento, se a gente muda o dia, se o Brasil não se classificar, enfim, a gente vai ficar assim meio que off. A gente vai saber disso uma semana antes. Deixando a possibilidade de quem está aqui com a gente também não ficar só como ouvinte, mas quer apresentar uma pesquisa, quer trabalhar, trazer uma prática para dialogar com a gente, é um espaço realmente de diálogo, não tem hierarquia entre nós aqui, estamos juntos. Que é um desdobramento do Grupege, né? Então, é uma extensão do que a gente desenvolve, quem discute, nossa prática de pesquisa, né? Que a gente traz do Grupege, nossa experiência do Grupege, para esse curso de extensão que vocês vêm coordenando, né, Vinícius? Vinícius, Daniela e Luiz Miguel também. Tá? Tem sido uma experiência muito rica e a gente agradece demais. Beleza, gente. Então, Luiz, você fecha. O Gabriel quer levantar a mão. Diga, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Não, fui eu. Gabriela. Opa, diga, Gabi. Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda que haja autorização do município, dos responsáveis, dos pais e tudo, sim que pode colocar o nome das pessoas. Não existe como uma lei no Brasil que não permita isso? Ou sim que pode? Então, eu acredito que a legislação está muito em cima... Aí, Daniela, que também faz pesquisa, Emília, Luiz Miguel, ela está muito em cima dos responsáveis, né? A gente que vem discutindo, quem pesquisa com as crianças, né? E vem aí esse termo que surgiu, né? Termo de assentimento, que as crianças elas têm uma racionalidade diferente da nossa, mas não quer dizer que elas não entendam que a gente está desenvolvendo uma pesquisa com elas, entendeu? Então, a gente vem brigando para construir esse tal do formulário, né? Que eu falei do termo do assentimento, que é a autorização de realizar a pesquisa com as crianças, né? E que essa pesquisa possa ser reproduzida, entendeu? Então, assim,
a legislação, ela está cada vez mais aí, Daniele e Luiz Miguel e Vinícius. Eu não conheço tão profundamente a legislação. Eu sei que, assim, tanto a Secretaria de Educação como a Universidade Federal Fluminense, a creche da UFA, eles me pediram um termo de assentimento. Mas eles já tinham um modelo, que é essa autorização de pesquisa entregue às crianças, entendeu? Que é um modelo, para mim, muito formal, assim, sabe? É muito parecido com o modelo que entregue aos responsáveis, né? Aí eu quis fazer a ideia eu quis fazer um outro, assim. Então, assim, eu entendo que a legislação ela vem mudando com o tempo, né? E vem atendendo essa ideia, né? Quem pesquisa, né, nas ciências sociais, quem pesquisa a infância, né, traga essa ideia do assentimento, né? Aí a Daniela pode falar um pouquinho, Miguel também. Eu fui provocado e foi pedido um termo de assentimento, tanto na Universidade Federal Fluminense, que é outro lugar onde só que aqui é aqueles modelos bem padrões, assim. Tá lá, formulário retirado da plataforma Brasil, formulário assim, tal. Né? E a gente vem tentando reconstruir esse termo. Eu pergunto isso porque me fez refletir um pouco na diferença, né, do contexto que eu estou agora com o contexto do Brasil, porque aqui é completamente restrito, não pode, o anonimato tem que ser. Então, para você fazer uma pesquisa numa escola, precisa pedir permissão da junta, no meu caso aqui é a Junta de Castilho e León, e depois da província, e aí da escola, e se te permitem fazer na escola, você não pode de maneira alguma utilizar os nomes e nem colocar nome fictício, tem que ser números. Porque nome fictício pode dar a entender um outro tipo de coisa, e é lei. Se você vai para uma banca e colocou o nome fictício, colocou o nome das pessoas, pois, aí já era. É muito diferente, né, o contexto. Comparar os cenários, né? Uhum. Interessante, bacana. Aqui no Brasil, eu enviei aqui no chat um texto muito interessante da Amped, sobre ética na pesquisa. Então, que tem um processo de debate muito forte sobre como fazer pesquisas no campo da educação, no campo das ciências humanas com criança, se a ética na pesquisa está vinculada à saúde. Então, é esse o debate que a gente está trazendo do ponto de vista de assumir uma posição, inspirada no Daniel, assumir uma posição que tenha um viés mais humanitário, mais humano, mais relacional, mais presentificado. É uma proposta, não significa que isso seja lei no Brasil. A gente é que bota a cara no sol, entendeu? Entendi. Mas as indicações aqui são exatamente para não usar. Mas esse debate está aberto na Amped, inclusive, que é a nossa associação de pós-graduação. Como na área de saúde mental da infância e adolescência, se preserva o nome da criança, né? A identidade da criança. Eu acho pelas questões psíquicas, né? E por esse trabalho da área psi, geralmente se preserva, principalmente com o adolescente. O adolescente, geralmente, o adolescente não quer que coloque o nome dele nas pesquisas. Eu fiz trabalho de pesquisa agora, né, na dissertação, e os jovens não quiseram que o nome aparecesse, nem as imagens. É muito interessante. Eles querendo, eles preservar a identidade deles, e não se abrir para o campo da pesquisa, como objeto, que aí acaba se sentindo isso, né? Como se eles fossem um objeto e tivesse sido representado como objeto, sem ser, né, claro. Mas, assim, eles, geralmente, assim, na saúde mental e na psicologia, na área da saúde, realmente não se coloca. Geralmente, eu também não coloco, eu prefiro preservar, porque eu trabalho com infância também. Mas isso não diminui nem desvaloriza o valor da pesquisa, sabe? Eu acho que não é só a questão do nome, não passa só por isso. Passa por todo um contexto, até porque cada pesquisa é uma pesquisa individual, né? É do singular, né? Pesquisa que você faz, Daniel, é uma pesquisa. Aqui Miguel faz outra, eu faço outra, né?
E essa singularidade aí é esse arranjo, né, que você vai fazendo junto com a instituição, com a família, com isso tudo. Mas, geralmente, quem trabalha com a saúde mental, as famílias também não querem. Eles pedem para preservar, né, o nome de suas crianças. Bom, então eu acho que é isso, Daniel. Desculpa, Daniela, eu não vi você. Não, só rapidinho. Eu acho que até por isso é uma discussão tão complexa, né? E às vezes difícil, porque há contextos e contextos, inclusive alguns contextos em que é desejável que não se utilize o nome, né, da criança ou do adolescente. É isso mesmo. E aí eu acho que é um campo também de disputas, né? De concepções de pesquisa, concepções de infância também, né? Também envolve as instituições, né, Dani? Então, muitas vezes também a instituição é suprimida para que não haja esse tipo de visão, né, sobre aquela escola ou aquela unidade, né? Sim, mas eu acho que o que é bem legal e que o Daniel traz muito, né, na apresentação dele e na pesquisa dele são as crianças não nesse lugar de objetos, né, mas como sujeitos de uma pesquisa que estão ali, que negociam e que têm autoria também dentro dessa pesquisa, né? Acho que esse tema, inclusive, que o Daniel traz, né, de pesquisa com as crianças, ele é bastante rico. Talvez na segunda rodada pudesse voltar, né? Fica aí só uma sugestão. E bacana que a fala de hoje, né, a apresentação, o diálogo com vocês, eu não imaginei que a gente ia suscitar um debate sobre ética na pesquisa. Engraçado isso. Eu penso essencialmente na fala, mas como é que a gente não tem controle? É próprio do desenvolvimento metodológico, de apresentação, de pesquisa, de tudo, né? É próprio da vida, como diz a amiga. Então é isso, Daniel. Muito obrigado. Acho que a gente já pode encerrar, né? Muito obrigado pela excelente apresentação, um show. Você pode ficar um pouquinho antes de a gente encerrar? Eu? É. Ah, tá. Posso. Só um pouquinho. Famosa prorrogação, Daniel. Vamos saindo aqui. Então, olha, muito obrigado a todos. Vinícius, é contigo. Diz o tchau para o povo. Tchau, povo. Está gravando, Luiz Miguel. Tchau, Deixei. povo. Abraço, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Abraço, tchau.